né? A ingenuidade é uma delas. Você foi ingênuo achando que ia ser hegemônico lá, eu fui ingênuo achando que ia dar conta do horário, né? Então, eu gostaria de solicitar que vocês permanecessem, né? Porque ainda a gente tem uma homenagem bastante interessante a ser feita aqui, que eu acho que todos vão concordar. Então, por gentileza, mais um pouquinho de paciência para ouvir o livro e depois a gente passarmos aí. Eu vou buscar ser o mais breve possível, para não quebrar o clima. Bem, então só ler umas coisinhas aqui, ó. Uma proposta de diretriz. O curso de graduação em educação física deverá assegurar uma formação realista, humanista e política, qualificadora da intervenção acadêmica e profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética. O graduado em educação física deverá estar qualificado para analisar criticamente a realidade social, para nela intervir acadêmica e profissionalmente por meio de diferentes manifestações e expressões do movimento humano, visando a formação, ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida saudável. O professor de educação física, o professor de educação básica, licenciatura plena em educação física, deverá estar qualificado para a docência desse componente curricular na educação básica, tendo como referência a legislação própria do Conselho Nacional de Educação, bem como as orientações específicas para essa formação tratadas nessa resolução. As instituições de ensino superior a instituição de ensino superior deverá pautar o projeto pedagógico do curso de graduação em educação física os seguintes princípios: autonomia institucional, articulação entre ensino, pesquisa e extensão, graduação como formação inicial, formação continuada, ética pessoal e profissional, ação crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento, construção e gestão coletiva do projeto pedagógico, abordagem interdisciplinar do conhecimento, indissociabilidade de teoria prática, articulação entre conhecimentos de formação ampliada e específica. As competências de natureza político-social, ético-moral, técnico-profissional e científica deverão constituir a concepção nuclear do projeto pedagógico de formação do graduado em educação física. Eu penso que se a gente trabalhar direitinho, um dia a gente pode ter algo parecido nesse aqui, não podemos? Não? Só que isso nós já temos. Isso está na resolução 07 de 2004 do Conselho Nacional de Educação. É essa resolução que está dirigindo o processo de formação na educação superior brasileira. Ela me dá elementos aqui para eu fazer tudo aquilo, não eu individualmente, mas eu buscar coletivamente construir um projeto de formação com o amparo legal já existente dentro da lógica de formação que eu sempre defendi, que nós sempre defendemos. O que isso me mostra? Né? Isso me mostra que nós temos que ter maturidade para não nos deixar cair no engodo de, na busca de fazer um embate contra um conselho profissional que nos é danoso, que refletiu e continua refletindo o espaço de rearticulação das forças conservadoras da educação física brasileira, na ânsia de fazer esse embate, digamos, colocar na lógica desse embate uma reflexão, uma discussão, uma questão extremamente importante e cara para nós, que é a formação dos nossos profissionais, dos nossos futuros colegas de trabalho. Porque uma das
que eu percebo é que isso está presente. Nós temos que reconhecer que, como já foi dito aqui, o fato de eu ter a possibilidade de ter bacharéis voltados para o mercado de trabalho na lógica de profissional liberal e licenciados voltados para a educação escolar na perspectiva de um campo de intervenção profissional regulamentado, normatizado, fiscalizado sob a responsabilidade do Estado Nacional, não significa necessariamente dizer que essa possibilidade implica necessariamente na fragmentação da formação. O que ela hoje está implicando é na impossibilidade de intervenção profissional em todos os campos por esses dois distintos tipos de profissionais, o bacharel e o licenciado. Delimita campo de intervenção. Delimitar campo de intervenção é diferente de formação fragmentada. Muito bem. Não estou defendendo essa estrutura porque não tenho elementos em mãos que me deem condições de, com tranquilidade, fazer essa defesa. Penso que é muito prematuro dizer que não deu certo na lógica da formação. Agora, é óbvio que na lógica do embate do CONFEF, o CONFEF não teve nada a ver com essa divisão, mas tirou e está tirando proveito dessa divisão. Com relação ao CONFEF, defendo, e não de agora, ter passado a hora de ficarmos apenas no embate político discursivo do contra a argumentação e ao momento de pensarmos estratégias de ação que impliquem na tomada dessa instância pelos setores progressistas da educação física brasileira. Vou, em respeito a seguir, fazer um comentário sobre por que o Unicamp fechou o bacharelado em lazer. Porque os docentes do departamento de lazer se aposentaram e não houve reposição do teste. Porque dados da empregabilidade desse campo demonstraram-se inócuos, muito mais subemprego do que emprego, né? E por um outro dado que eu acho bastante interessante, que tem a ver com isso aqui. Impulsionada pela combinação de fatores como aumento de renda das classes C e D, a disseminação de um estilo saudável responsável pela demonização do sedentarismo e a definição do Brasil como sede de mega eventos esportivos mundiais, estaria havendo um aquecimento dos negócios ligados às atividades físico-esportivas do país, responsável pela duplicação do número de academias de ginástica de 2007, ano do Pan-Americano, para cá, alcançando um total de 15.551 academias, superado apenas pelos norte-americanos e responsável pela geração de receita na ordem de 1,11 bilhão de dólares nos últimos anos. Esse é um dado completo da realidade. É isso que move o bacharelado. É isso que move a perspectiva de mercado. É isso que faz com que um aluno de 16, 17 anos, 18 anos, ao entrar na faculdade, ao entrar na universidade, vê o que acontece na escola, dilapidada, sucateada, com salários indignos, e vê a possibilidade enganosa, mas possibilidade ao olhar dele, de ter uma vida mais digna no exercício profissional do que aquele que lhe acompanha como professor, que precisa ter uma jornada de 60 horas de trabalho de educação básica para poder ter minimamente condições de vida. Então não resta dúvida. Não se trata de cada luta de tornar a educação escolar, a escola atrativa para essa nova geração e para nós mesmos. Tornar a educação superior atrativa como carreira profissional, como forma de construção de identidade ocupacional. Isso é uma luta. A outra luta é buscar saber, de forma acadêmica, séria, levando em conta os dados da realidade, né? Qual é o melhor projeto de formação que pode ser adotado
educação física brasileira. Levando em conta o que aconteceu de 1939 a 1987 no primeiro passo e 87 a 2004 no segundo passo, trabalhando com os dados, que não estão devidamente sistematizados. Esse é o trabalho do GTT de Informação. Esse é o trabalho do GTT de Informação. E há um outro esforço que o GTT tem que fazer. Chamar para si a tarefa de dar conta desse debate, de subsidiar a DN e os membros da entidade nas reflexões sobre esse tema, permitindo a DN chamar para ela especificamente a tarefa de dar conta de outras bandeiras e lutas que são caras a uma sociedade científica, e é isso que o CBCE é, uma sociedade científica que junta, que articula doutores, mestres, doutorandos, mestrandos, graduandos em iniciação científica, graduandos que têm a perspectiva de um dia fazerem parte desse quadro maior ligado à produção de conhecimento no campo da educação física. Eu tenho em relação ao referencial teórico do alimento, fundado na tradição marxista, instrumentos que ao longo da minha vida venham auxiliando a buscar melhor entender a realidade para intervir nela de forma mais qualificada. É um instrumental de intervenção que traz para a ente instrumental um ideário societário, um projeto societário que está para ser construído. Quando se fala de socialismo, quando se fala em algo que virá depois do capitalismo e algo que virá depois do capitalismo, na perspectiva de projeto de emancipação humana, não se tem desenhado claro e pronto em algum lugar o que isso significa. Tenho para mim que no Brasil hoje, lutar contra a desigualdade social já é um avanço significativo na perspectiva de diferenciação dos que estão à direita e dos que estão à esquerda. Mas a tradição marxista, mais do que tudo, na forma como eu lido com ela, na forma como me aproprio dela, tem que ser, e é para mim, algo que sirva de exemplo à nova geração que vem vindo. Eu quero que eles olhem para mim, olhem para o que eu faço, olhem para a minha vida profissional, familiar, e tudo mais, de uma forma a querer fazer algo parecido, e me ter como exemplo. E eu digo para vocês o seguinte: as teorias críticas da educação física, em particular a tradição marxista, fez mais mal à tradição marxista do que todos os esforços que o CONFEF tentou fazer até agora para denegrir. Nós temos que rever o que significa trabalho, intervenção, apropriação do marxismo no âmbito da educação física. Porque há colegas da educação física que passam uma forma de estar na vida e principalmente para as novas gerações, ao se depararem com ele, significa dizer: eu quero tudo na minha vida, menos defender a sociedade que tal figura defende. Porque não é isso que eu quero para mim. Eu quero ser feliz, eu quero a felicidade plena para todos. Eu quero que saúde seja conceituada como uma capacidade de optar na vida, e não como ausência de doença. Eu quero um mundo melhor, sim, que signifique sem injustiças, sem desigualdades, e não uma perspectiva mal-humorada, confundida com crítica, com capacidade crítica, né? com a diferenciação, com levar as coisas a sério de uma forma até lúdica às vezes, não confundir com ser sério, carrancudo, de mau humor. São questões como essa, que parecem pequenas, que hoje faz com que o aluno, ao entrar e se deparar com perspectivas epistemológicas, acabam indo para uma direção e não para uma outra direção. Nós temos que rever isso. E não é com termômetros de marxismo, quem é mais ou menos marxista, que nós vamos chegar a esse horizonte que nós todos queremos. Nós, principalmente aqueles que têm a
tradição marxista como referência de projeto societário e de projeto de leitura e intervenção da realidade. Obrigado pela oportunidade, agradeço mais uma vez ao CBCE, agradeço ao nosso amigo Paulo aqui pela paciência de coordenar os trabalhos e a todos vocês por nos acompanharem até esse momento. Obrigado.